você pensa em corpo de bombeiros, você pensa apenas em incêndios ou outros fatores? E se eu te dissesse que eles atuam também em situações que podem salvar a sua vida e você nem imagina quais? Hoje você vai descobrir o verdadeiro papel do corpo de bombeiros. Desde resgates, busca com cães, apoio emocional às pessoas em meio a crises. E no final você vai entender como acessar esse tipo de serviços. Também você vai conhecer um projeto social que está transformando o futuro de muitas crianças. Tenho a honra de receber aqui hoje o Major Kunze. Seja muito bem-vindo, Major. Obrigado, professor. Major Kunze, com relação ao Corpo de Bombeiros, as pessoas têm muito na mente somente incêndios. Qual é o trabalho do Corpo de Bombeiro no modo geral? É até interessante essa pergunta, né? Que as pessoas só atrelam a visão do bombeiro militar com os incêndios, né? Que é uma visão dos filmes, é uma visão aí que a gente tem no cinema. Aguenta aí, estamos indo. Sever Reed, Casey, Shea e Dawson estão presas No segundo prédio, conseguem vê-las? Mas, na verdade, o Corpo de Bombeiros Militar ele é um aparato de segurança pública e nós temos uma série de atribuições legais estabelecidas em lei. Uma delas é o combate aos incêndios. A outra é o combate aos incêndios florestais, com a proteção do meio ambiente, é o resgate de vítimas em acidentes de trânsito, acidentes domésticos, né? Acidentes em que envolvam aí qualquer risco para a pessoa, né? Então existem diversas situações, como por exemplo, captura de animal, uma cobra, uma capivara, qualquer tipo de serpente. O trabalho do Corpo de Bombeiros não se limita a combater incêndios. É parte do nosso trabalho, é o trabalho que a população mais vê, que as crianças mais gostam de falar, sim, mas nosso trabalho é muito maior do que isso. Talvez essa pessoa que está nos ouvindo tenha dúvida, né? Poxa, na minha cidade não tem Corpo de Bombeiros. Qual é o perfil, quais os requisitos para se ter um quartel do Corpo de Bombeiros em uma cidade? São diversos requisitos para se ter o quartel do Corpo de Bombeiros numa cidade, né? Existe uma necessidade e demanda populacional, existe uma demanda de ocorrências, então tudo isso é relacionado e aí existe um aparato político que vai fazer uma análise técnica disso e definir, né, a ida ou não de um bombeiro para uma cidade. Mas é interessante que aqui no estado de Mato Grosso, durante a temporada de incêndios florestais, que é o período crítico do nosso estado, né, nós temos o Corpo de Bombeiros atuante em praticamente todos os municípios, né? Equipes volantes do Corpo de Bombeiro, que são instrumentos de resposta temporária, eles se posicionam em locais estratégicos para ficar o mais próximo possível da população e das demandas, levando esse atendimento sempre que possível. Muito bem, eu quero agradecer hoje aos nossos 35 empresas, Major, aqui de Sorriso, que investem seus recursos para que o nosso canal possa alcançar mais pessoas e levar uma conscientização sobre a nossa corresponsabilidade social. Com relação ao resgate e de atendimento de pessoas em meio a acidentes, qual é o protocolo básico? Aqui em Sorriso, né, o Corpo de Bombeiros há mais de 20 anos faz esse serviço, né? Então é uma instituição que já está muito preparada para fazer esse atendimento. Hoje nós temos um número de emergência que é o 193. A pessoa que se acidenta, que sofre um acidente, que sofre qualquer necessidade de atendimento por uma ambulância, por profissionais de saúde, ela liga o 93, o Corpo de Bombeiros ela encaminha uma viatura, uma ambulância conforme a necessidade, né? E esse cidadão é atendido. Aí nesse atendimento nós temos profissionais de saúde, há uma regulação médica, né? Que tem um médico que acompanha as nossas ocorrências, ele faz toda a triagem também do paciente, acompanha tudo isso, e esse paciente é atendido, estabilizado e encaminhado para uma unidade de saúde, seja UPA, ou o próprio hospital regional aqui de Sorriso. Esse médico vai presencial na viatura? O médico nosso fica em Sinop, ele acompanha essas ocorrências de Sinop através de telemedicina, mas nós temos enfermeiros e técnicos de enfermagem que estão aptos a tomar procedimentos para que esse atendimento seja de extrema qualidade. Digamos, Major, que alguém liga para o bombeiro, uma mãe gestante está quase ganhando bebê, ela entra na viatura e ela precisa dar a luz, né? Com certeza já aconteceu muitas vezes isso, né? Então esse médico dá uma assessoria e a companhia, o grupo de pessoas aí na viatura tem condições normais para fazer o parto daquela mãe. Tem todo suporte, essa é uma situação que acontece, já aconteceram várias vezes e já existiram partos dentro das ambulâncias do Corpo de Bombeiros, né? E nesse suporte a gente tem profissionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, bombeiros, que estão preparados para esse tipo de ocorrência. Então, o parto pode acontecer dentro da ambulância e todo o encaminhamento ser levado para o hospital de referência e o hospital continuar o tratamento. E você que está ouvindo esse bate-papo, qual é a sua dúvida com relação ao Corpo de Bombeiros, seja ele na sua cidade ou nacional, né?
Major, nós temos aqui nós estamos aqui no Mato Grosso, 142 municípios, certo? Quantos quartéis nós temos aqui? Deixa eu conferir que inaugurou mais 2 quartéis agora. Deixa eu até olhar aqui no... Tá. É bom, né? Dentre esses 142 municípios, quantos quartéis nós temos estabelecidos no Mato Grosso? Nós temos até a data de hoje, né? Nós temos 32 quartéis estabelecidos, né? Mas o Corpo de Bombeiro está em constante crescimento. Certo. Então, pode ser que daqui a um mês a gente tenha mais quartéis aí. Existem quartéis já em construção que já estão próximos de inauguração. Aí, Itapurá, um exemplo. A gente tem Querência também, que já está quase próximo da inauguração. Mas nós temos esse total, 32 quartéis já trabalhando, contando os quartéis da capital e todos os quartéis da região. E Sorriso cobre quais municípios na região aqui? Hoje, Sorriso cobre o município de Sorriso, Ipiranga do Norte, Feliz Natal, Nova Biratã, Boa Esperança do Norte. São os municípios que a gente tem que cobre hoje. Qual a diferença, Coronel, da questão dos incêndios florestais, né, e urbano? Qual a diferença? Tem uma diferença no dinamismo com relação a quando acontece esse tipo de incêndios? Sim, é bem interessante essa pergunta, né? Então a população tem uma noção de como é que funciona, né? Os incêndios urbanos que a gente trata são os incêndios estruturais. Então é um incêndio dentro de uma residência, é um incêndio num comércio, num shopping. Esses incêndios a gente trabalha com eles, normalmente a gente tem uma equipe nos locais, ele faz o atendimento via 193, é um tempo-resposta muito mais rápido, porque aqui em Sorriso mesmo, a gente chega em qualquer ponto da cidade com um caminhão em 6 minutos, então é o tempo para a gente chegar no local, fazer o combate inicial e evitar a propagação das chamas, protegendo o patrimônio e a vida das pessoas, né, que é a intenção. E quando a gente trata de incêndios florestais, a dinâmica é bem diferente. Normalmente o incêndio florestal ele não ocorre dentro da área urbana, né? Ele vai ocorrer dentro da área rural. São quilômetros de distância, então a gente precisa ter um deslocamento, há uma preparação, há uma equipe, dependendo da situação, há acionamento de aeronaves, há todo um suporte, o aparato é diferente e é uma área em que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso é referência não só no Brasil, mas também no mundo, né? A preparação para os incêndios florestais ela não ocorre apenas na data de incêndios florestais. Neste momento em que nós estamos tendo chuvas, nós já estamos com um aparato de combate a incêndios florestais sendo treinado, equipamentos sendo adquiridos, pessoas sendo notificadas aí de multas, de limpeza de terreno, proprietários de fazenda nos apoiando já com o treinamento dos seus funcionários, é todo um aparato estadual se colocando à disposição para que naquele momento crítico nós tenhamos como atender, não imediatamente, mas se necessário imediatamente, mas da forma mais rápida e que cause o menor prejuízo possível, seja para a lavoura ou para o meio ambiente. Major, com relação à parte estrutural de equipamentos, o que existe no quartel aqui de Sorriso? Drones, questão de helicóptero e também, simultaneamente, quantas ocorrências você pode atender no mesmo instante aqui a estrutura comporta para ser atendida? Olha, hoje em Sorriso nós temos 3 ambulâncias que estão prontas para atender a população. 3 ambulâncias, né? A gente tem 2 suportes imediatos que elas ficam prontas já para atendimento e um terceiro suporte quando a gente tiver uma terceira ocorrência em que colocados bombeiros também, eles ocupam essa viatura e vão para o serviço de resgate. Essas ambulâncias nós temos um diferencial aqui em Sorriso, que é uma parceria Governo do Estado de Mato Grosso e Prefeitura Municipal de Sorriso, através da Secretaria Municipal de Saúde, em que a Secretaria Municipal de Saúde ela coloca profissionais de saúde. Então isso dá a qualidade do nosso serviço, melhora ali, coloca profissionais da área, que melhora e aumenta esse quantitativo para que a gente possa atender. Então a gente consegue atender aí 3 ocorrências simultâneas, mas a gente também consegue dar suporte para demais ocorrências com caminhonetes, com caminhões. A gente tem um apoio muito grande do CIOPAER. O CIOPAER é uma estrutura do governo do estado que existe aqui, que integra todas as forças de segurança pública e faz o atendimento de todos os tipos de ocorrência, né? Então o CIOPAER apoia em operações policiais, operação de bombeiro militar, diversas operações aí que o município tem necessidade também, ele opera para trazer essa segurança para a população, é mais um suporte. CGL, e com relação aqui, terrestre, aquático, aéreo, todas essas 3 linhas existem? A gente tem todos os tipos de atendimento que são previstos pelo Corpo de Bombeiros. A gente tem equipes que fazem mergulho, a gente tem equipes que fazem salvamento aquático, equipes que fazem resgate, equipes de combate a incêndio. Nós temos especialistas em resgate em altura, né? Então a gente tem especialistas nessa área também. E a gente também tem um suporte do comando regional. Então, independente do tipo de situação e da necessidade, a gente pode ainda pedir suporte para Sinop, para Lucas do Rio Verde, para Nova Mutum, que são os quartéis que estão próximos, e imediatamente eles chegam para nos dar um apoio. Que bom. E com relação a
o poder agora de as autoridades aqui do município, Polícia Militar, Federal, a PRF e vocês, Corpo de Bombeiro, existe uma sincronia legal entre todos vocês? A sociedade pode sentir firmeza nos todos os sistemas? Existe uma política legal, uma correlação legal? A sociedade, tipo assim, se é política, ela pode ver isso, ela sente isso? Existe essa... Vocês trocam figurinha entre vocês? Com certeza, né? Acho que um dos destaques de Sorriso na segurança pública é a integração, né? Essa integração, ela coloca todo o aparato de segurança pública num patamar de atendimento muito alto. Uma vez que se há uma situação em que o bombeiro precisa da Polícia Militar, a Polícia Militar apoia. Se há uma situação que a Polícia Militar precisa do bombeiro, há o apoio. Isso com todas as forças de segurança, seja a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, o CIOPAER, todas as instituições estão integradas para que esse atendimento ocorra. Então, o foco é do cidadão. E Sorriso tem uma secretaria municipal, que é um diferencial, nem todos os municípios têm essa secretaria, mas em Sorriso tem uma secretaria municipal de segurança pública. Então a prefeitura, tendo essa preocupação, através do Coronel Denardi lá e do Gilvano, eles fazem essa junção de forças. Então eles, independente da situação, a gente tem ainda um poder público municipal, onde há servidores municipais que fazem essa interligação. Então todas as demandas também são encaminhadas para eles, e eles dão suporte, né? Então a gente hoje vê câmeras do Vigia Mais MT, que é um programa de vigilância da cidade, que Sorriso é uma referência, e isso tudo também é trabalho da Secretaria Municipal de Segurança Pública, através do Coronel Denardi e do Gilvano lá, que é o secretário adjunto, e aí a gente tem também um Conselho Municipal de Segurança Pública. E esse Conselho Municipal, ele traz também, é um conselho comunitário, da comunidade, e ele traz também as demandas da comunidade, e não só traz demanda ou traz serviço, como às vezes as pessoas, vamos trazer preocupações, vamos trazer... Não, esse conselho, ele traz suporte. Ele traz a demanda, ele traz aí as possibilidades de solução e ele traz o investimento. Então é um conselho muito ativo, faz investimentos em segurança pública. Então parte do nosso aparato aqui é investimento deste conselho, que faz colocar essas viaturas na rua, faz colocar esses bombeiros trabalhando. Então a integração em Sorriso, ela é referência. Na verdade, acho que alguns municípios até vêm aqui assistir como é que funciona essa integração. Legal. E por isso que a gente tem números aí muito bons em Sorriso. É uma grande quantidade de atendimentos, porque tem a viatura, tem o suporte, tem a solução para o problema. Com relação à cidade de Sorriso, Major, vocês têm assim uma maneira de você acompanhar tudo que acontece hoje com a IAA, né? Com as câmeras. Você consegue descrever, digamos, 30 dias do mês, onde acontece mais acidentes, o dia, o horário, que tipo de acidente. Você já tem esse tipo de conhecimentos com antecedência? Não, com certeza, né? O que a gente faz, né? Todo atendimento nosso envolve recurso público, né? Certo. Então toda vez que envolve recurso público, a gente tem que ter uma cautela muito grande para que aquele recurso ele seja investido da maneira correta. Até para a gente não fazer um investimento numa coisa que não vai gerar um resultado para a população como a população espera. Então a gente tem um levantamento de os principais locais de risco. Então todos os acidentes de Sorriso aqui que o Corpo de Bombeiros atende, eles são georreferenciados e a gente tem o dia da semana, o horário e o tipo de deslocamento que a pessoa está vendo. Vamos dizer, a gente tem é típico que entre 6 e 7 da manhã alguns motoqueiros caiam em uma determinada rua da cidade. Mas o motivo daquilo é porque entre 6 e 7 horas da manhã esse pessoal está deslocando para o trabalho ou está acelerado porque está chegando atrasado. É o deslocamento para o trabalho. Então a gente já aumenta o número de viaturas para aquele horário ou coloca uma viatura mais próxima daquele ponto para que a gente tenha um tempo de resposta melhor ou até faça ação preventiva. Quando vendo uma viatura, uma ambulância, ele diminui a velocidade, ele vai de modo mais tranquilo e o acidente não acontece. Então nós temos esse trabalho em todos os nossos acidentes, eles são já referenciados. A gente tem o mesmo trabalho nos incêndios florestais, né? E os incêndios florestais eles não são acompanhados apenas pelo georreferenciamento. Nós temos as câmeras do Vigia Mais, né? Então no ano passado nós tivemos uma situação de um senhor lá que nós identificamos o incêndio através de uma câmera, né? O satélite também apontou, né? Existe um trabalho de satélites que fazem os focos de calor e a gente conseguiu filmar ele colocando fogo. E quando a gente chegou no local ele negou, mas nós tínhamos em mão a filmagem dele colocando fogo. E a gente falou, olha, então esse senhor aqui é muito parecido com o senhor está colocando fogo, né? Então essas ações aí, o senhor foi preso, né? Infelizmente, porque a pessoa pensa que até a fogo é uma atitude que ele pode fazer. Não, a pessoa vai presa. Infelizmente, se a pessoa não tomar esse cuidado, ela vai presa. Então a gente pede essa consciência da população, mas é uma ação que previne. Imagine só se a gente colocar
no período mais crítico de temperatura, que as pessoas já estão ficando doentes, a gente colocar fumaça na cidade, ter mais doenças respiratórias, saturar o sistema público de saúde e as pessoas, um parente nosso precisar e não ser atendido porque tem uma fila de pessoas com doenças respiratórias causadas pela fumaça do incêndio, né? Então, é obrigação nossa, né, fazer esse monitoramento e também o trabalho de conscientização para a população. Quantas pessoas hoje compõem a sua equipe aqui do quartel? Hoje nós temos aí uma média de 40 bombeiros militares, mais 12 profissionais de saúde, mais 12 brigadistas. Então a gente tem um aparato suficiente para atendimento de Sorriso e a gente também faz o atendimento dos demais municípios. Eu quero hoje agradecer aos nossos 35 mil inscritos do canal, Major. São 35 mil pessoas que já se inscreveram nesse canal e nós queremos chegar aí, né, a um número legal, queremos influenciar, não apenas para ter um número, né, mas queremos levar vida, conhecimento. Hoje há muitos tipos de informações, mas nem todo tipo de informação a pessoa consegue condensar e transformar em conhecimento. Nós queremos levar informações que a pessoa possa extrair um conhecimento prático de vida, seja ela física, emocional e espiritual também, para que tenhamos um mundo melhor, né? Você aí que não é inscrito, se inscreva, compartilha. Se está gostando do bate-papo aqui com o Major, manda aí para aquele sobrinho, aquele neto que quer ser um bombeiro, né? Eu lembro, Major, que quando a gente era criança, né, a gente tem muita inspiração em ser um bombeiro, ser um policial, né? Fala para nós como está sendo a relação do Corpo de Bombeiro com a sociedade em geral e também o projeto Bombeiro do Futuro, como ele está, quantas crianças estão nesse projeto? Olha, essa é uma parte aí que nos dá mais satisfação de falar, né? Porque às vezes a gente dá muita entrevista, a gente fala muito de pessoas que morreram em acidente, de acidentes que nós atendemos, né? A gente recentemente viralizou o nosso Corpo de Bombeiros atendendo uma criança que ficou com a cabeça presa num pilar, né? Sim. E às vezes está muito ligado a esse tipo de acidente, né? Mas existe um trabalho aqui dentro sendo realizado que às vezes não leva tanta, vamos Não dizer, é dando tanta ênfase. não é tão viralizado nas redes sociais, mas que tem uma importância muito grande, né? Nós temos aí o projeto social Bombeiros do Futuro. Ele é um aparato da segurança pública. O primeiro projeto começou em Sorriso, há 20 anos atrás. Então existe há 20 anos esse projeto. De Sorriso ele se espalhou para todo o estado, então o projeto nasceu em Sorriso, foi para a capital do estado e se espalhou. E hoje é um programa sensacional que o Corpo de Bombeiros tem. E ele não funciona só em Sorriso, funciona em todos os demais quartéis. E aqui em Sorriso, especificamente, nós atendemos 150 crianças por semestre, totalizando 300 crianças por ano. Nós trazemos essas crianças para o quartel com o objetivo não de formar bombeiros, pequenos bombeiros, né? Porque às vezes é o sonho da criança e é o que a gente faz para chamar a atenção dela para ela vir, né? Ela sonhar em ser bombeiro é para nós satisfatório. Mas a nossa intenção não é essa. A nossa intenção é levar para ela algumas coisas que hoje estão abandonadas, como, por exemplo, a disciplina, o civismo, o patriotismo, o respeito aos símbolos nacionais, o respeito às autoridades. E a gente traz essa criança para cá e de modo lúdico, com as atividades de bombeiro, com as coisas que o bombeiro faz que chamam muito atenção, a gente reforça esses atributos para que a criança possa levar para o bairro dele, para a casa dele, para o irmãozinho dele. Às vezes na mesma casa nem todos os filhos vão conseguir, mas um filho que foi ensinar para os próximos, ele já ajuda a multiplicar o conhecimento. E a mesma coisa nos bairros, né? Então hoje, por exemplo, o bairro que eu moro mesmo, toda vez que eu passo, tem 3, 4 que foram bombeiros do futuro. Aí quando eles me veem, eles já mudam até a postura e tal, né? Porque há um vínculo entre a instituição e a criança, e esse vínculo é muito bom. Quando a gente traz esse vínculo para dentro da comunidade, as crianças elas confiam mais na instituição, elas entendem o nosso trabalho e elas vão ser multiplicadoras de coisas boas. Porque a gente vê muita coisa ruim sendo multiplicada nas redes sociais, né? Mas e se a gente conseguir multiplicar coisas boas também, né? E é importante que a gente consiga fazer isso de modo satisfatório e levar esse conhecimento para as crianças. Só um pouquinho. Porque é uma pessoa bem... E o projeto, além dele trazer essas crianças e fazer esse suporte que a gente vem falando, ele também tem um diferencial, né? Nós damos um suporte através da Secretaria Municipal de Assistência Social. E aí vem também, mais uma vez, falando de integração, né? Como é importante a integração. Todo o projeto ele é financiado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e ele dá todo o suporte. Então a criança ele vem para o quartel, ele lancha no quartel, ele recebe o uniforme, ele recebe instruções e ele não é cobrado por nada. Então não há nenhuma cobrança, né? É até importante falar porque tem alguns projetos que eles se camuflam de bombeiro, projeto de bombeiro, não são, cobram inscrições, cobram taxas,
e a pessoa acaba sendo enganada. O nosso projeto não tem cobrança nenhuma, todo uniforme é gratuito, todo lanche é gratuito, tudo que acontece no projeto é de forma gratuita, né? E há um acompanhamento. Então, o projeto já pegou crianças em situações de vulnerabilidade, conseguiu dar um apoio. O projeto já deu suporte para os abrigos aqui da cidade, trazendo crianças para cá, mudando de fato a vida de crianças aí. E essa situação reforça esse nosso entendimento da importância do bombeiro, né? É uma imagem forte, é um trabalho importante e que chama atenção, né? E esse chamar a atenção, ele nos coloca numa condição, na obrigação, na verdade, não é uma condição que a gente coloca de fazer a mudança de algumas vidas, né? Imagine só se a cada edição a gente mudar uma criança, que vai mudar outra, que vai mudar às vezes a família dela, né? São crianças que levam daqui comportamentos disciplinares que vão ajudar no dia a dia de casa. Chegaram crianças aqui com comportamentos disciplinares muito ruins, e aí através do bombeiro a gente pensa assim, não, vai ralar a criança, vai pagar... Não, às vezes é o carinho que o bombeiro tem, aquela atenção que ele dá, que faz a mudança da criança. Então a gente tem isso, a gente observa essas mudanças, e para nós é muito satisfatório. A gente já tem vereadores que foram alunos do Projeto Social Bombeiro do Futuro, a gente já tem bombeiros que eram alunos do Projeto Social Bombeiros do Futuro, então a gente já tem frutos, o projeto já mostra frutos, e eu acredito que ele deve ter muito mais frutos que a gente ainda não consegue visualizar, né? Mudanças de comportamento, mudanças de rotina, e imagine só, se a gente tira a criança que está no mundo das drogas e consegue salvar essa vida, né? Já é um resultado muito bom. Então o projeto ele é um dos carros-chefes aqui do quartel, tem uma importância extrema para nós e faz parte das ações que nós assim somamos, né, as que nós já fazemos aí, que a população vê dentro das ambulâncias, dentro dos caminhões, que às vezes ele não vê em tamanha divulgação porque está aqui dentro do quartel. E a gente tem vários amigos aí que estão participando, que da curiosidade que a gente faz, né? A pessoa às vezes está com dúvida, a gente fala, não, leva uma vez lá. E depois não sai mais, né? A criança não quer mais sair, a criança gosta. E a mudança acontece, a gente assiste essa mudança, a gente recebe aí relato de pais que as crianças melhoraram muito e para nós é muito satisfatório. E como é feita essa triagem? Como a criança vem? É através das escolas? Como funciona isso? Essa triagem acontece via Corpo de Bombeiros e Secretaria de Assistência Social. Existe um grau de vulnerabilidade, existem as inscrições totais abertas, né, que são bem abertas ao público. Então, existem crianças que elas estão em condições de vulnerabilidade que precisam muito do projeto, mas às vezes não tem a idade ainda, já está aguardando, porque quando atinge a idade, por exemplo, no próximo semestre, já entra. Que idade que é? É de 9 a 12 anos. O projeto é de 9 a 12 anos. E aí a gente faz essa seleção através da Secretaria Municipal de Assistência Social, que aí fica o nosso agradecimento, é até importante a gente fazer esse agradecimento, porque sem a Secretaria Municipal de Assistência Social, através da secretária lá, Dani, o projeto não andaria, né? O projeto é muito fortalecido pela secretaria, ela manda profissionais aqui da área de psicologia, ela manda toda a demanda que a gente tem, identificamos uma criança com um problema específico, a gente avisa ela manda a solução para o problema. E a criança não fica só atendida, não, ela é encaminhada para um sistema de atendimento, que vai de psicólogo, médico, o que ela precisar. E Sorriso dispõe disso, às vezes a população acha que não tem, não. Sorriso dispõe desse serviço, um serviço público de qualidade e gratuito. Então, assim, é importante também trazer essa parceria, né? Sim. A Secretaria nos apoia e esse apoio é fundamental para o projeto. Então, vamos imaginar aquela mãe de um bairro da cidade de Sorriso. Ela precisa ir lá na Secretaria de Assistência Social da cidade, da prefeitura. Não, se a criança já está sendo atendida por alguma dos órgãos da Secretaria Municipal de Assistência Social, ela vai receber os convites, ela vai receber a informação lá e ela vai se inscrever. Mas as inscrições são abertas aqui no quartel. Então ela vem aqui, preenche um formulário aqui, aí a gente encaminha esses nomes para a secretaria e elas são selecionadas. Com relação ao projeto Bombeiro do Futuro, né? Se algum pai quiser trazer o seu filho para acompanhar, para ver que é aberto, tem acesso? Para assistir o projeto? Não, é aberto. Pode vir assistir o projeto. Vai ter aqui uns militares que vão encaminhar para ele ficar assistindo ali e poder acompanhar o projeto, sim, é aberto. Fica aberto para a população. Alguns pais dos alunos já ficam aqui durante o projeto para acompanhar, e é bem bacana. Major, nós temos muitos cristãos aqui que estão acompanhando esse bate-papo, pessoas bem envolvidas da igreja. Eu gostaria que você, com relação à sua ida do quartel, você, um outro soldado, major, alguém, para dar uma palestra lá numa igreja, uma associação de moradores, como é que é feito isso? Liga para quem? Com quem que a pessoa entra em contato? Digamos lá no bairro, associação de moradores, e a pessoa vê que tem uma necessidade de levar
alguém para trazer uma palestra, seja uma palestra com relação à formação do indivíduo, ou até mesmo uma palestra esclarecedora com relação aos primeiros socorros, por exemplo. Como é feito isso? Existe essa possibilidade, esse acesso? Existe, a pessoa pode vir aqui ao quartel do Corpo de Bombeiros, entregar um ofício aqui na nossa recepção. Nós vamos agendar essa ida lá, a gente conversa com o pessoal, entende a necessidade e a gente monta assim palestras, né? Durante o ano de 2026 a gente já passou por diversos locais, então muita gente aí que deve estar assistindo talvez até teve uma palestra nossa. Nós participamos diretamente das ações da Lei Lucas, né? A Lei Lucas, para quem não sabe, é uma lei que obriga as escolas, os ambientes que tenham crianças ali, a ter uma capacitação de desengasgo e reanimação cardiorrespiratória, cardiopulmonar, para poder fazer esse trabalho, né? Então, há o treinamento de ressuscitação cardíaca, há o treinamento de abertura de vias aéreas ali básico, há um treinamento de desengasgo com crianças. É muito importante, a gente já fez esse trabalho com escolas, a gente fez esse trabalho com igrejas, a gente faz esse trabalho com comunidades, a gente tem cursos de formação de brigada, em que nós já passamos por quase todas as secretarias municipais, formando as brigadas, dando noções de primeiros socorros e de combate a incêndio, né? E a gente está à disposição, para nós é muito bom, porque a informação ela salva, né? Então, quanto mais pessoas tiverem mais informação para poder salvar uma pessoa, para poder fazer um atendimento inicial, para nós é muito bom. Por muitos anos a gente teve visto o Corpo de Bombeiro mais cuidando daquela questão física, né? Incêndio, engasgamento, aquilo que você acabou de falar. Agora, com relação à questão psicológica, o que o Corpo de Bombeiro fornece, o que ele tem e como é feita essa questão? Digamos que a pessoa, hoje nós aqui no Mato Grosso, por exemplo, a pessoa vem trabalhar aqui e ela fica muito longe dos seus vínculos familiares, né? E um exemplo, e a pessoa está para baixo, está querendo uma ajuda psicológica. Como é feito isso? O que acontece aqui em Sorriso? O que já existe aqui no quartel que o bombeiro está fazendo para a sociedade? É até interessante falar isso. Hoje há uma preocupação muito grande do Corpo de Bombeiros em relação a isso, né? Aumentou muito o número de atendimentos de pessoas, por exemplo, que tentam tirar a própria vida em questões de depressão profunda. Então o Corpo de Bombeiros ele faz esse atendimento inicial. Nós temos hoje até um curso de especialização para esse tipo de atendimento, né? Então nós temos um suporte de tentar levar um atendimento mais humano e mais esclarecido para que a gente não leve isso para uma exposição desnecessária, não leve isso para um atendimento que seja desconfortável para a vítima e para o Corpo de Bombeiros, porque é uma situação delicada. E às vezes a gente não entende, né? Uma pessoa que verbaliza, por exemplo, que está numa depressão a ponto de se matar, é uma pessoa em risco iminente. A gente precisa dar atenção. E por vezes a própria população, nós mesmos, às vezes é parente nosso, a gente fala, não, é frescura, não, isso aí é frouxura, depois ele vai... Esse tipo de verbalização para nós, ela é crítica, ela é extremamente importante porque nos coloca em preocupação e nós vamos fazer o atendimento. Recentemente nós passamos por um treinamento aqui com o médico do CAPS, que veio aqui e instruiu nossos bombeiros sobre essas crises, para que nós possamos dar o atendimento mais humano possível, né? E hoje o suporte de saúde também tem, os hospitais recebem esse paciente de um modo um pouco mais diferenciado, mas o mais importante é que a população tenha consciência de que esses problemas emocionais, essas doenças que hoje são geradas por questões emocionais, elas existem, elas são reais, causam problemas e a pessoa pode morrer por isso. E a gente precisa dar atenção. Então, se você tem um parente que verbaliza, que quer se matar, que verbaliza, que quer colocar em risco a própria vida, dê atenção, chame o Corpo de Bombeiros, chame o suporte de saúde, para que a gente possa fazer a intervenção necessária com o nosso atendimento e que aí o sistema de saúde vai continuar o atendimento dele através de psicólogos, psiquiatras, porque isso existe, é real e é uma preocupação nossa, né? Então a gente não precisa levar ao extremo nem aguardar a coragem, vamos dizer aí, né? A pessoa concluir o seu planejamento. A gente pode ser mais humano, a gente pode ter uma consciência melhor e avisar, chamar as instituições, reforçar o atendimento e evitar esse problema. Com relação à chamada de vídeo, eu estou imaginando aqui na minha mente agora, você está almoçando, deu engasgamento em alguém ou uma parada cardíaca e a gente sabe que não adianta só ligar aqui até a pessoa chegar lá, não vai dar tempo. E tem como dar alguma instrução feita no chamada de vídeo, mostrando aqui, digamos, lá da ligação, que a pessoa pode fazer lá uma chamada de vídeo, tem como o suporte do bombeiro orientar ele ou só o áudio? Pela ligação, já existe uma orientação, mas existe também um WhatsApp nosso, onde a pessoa ela pode, através desse WhatsApp, mandar mensagens
E dependendo da necessidade e conforme a orientação do bombeiro, ele pode também fazer uma videochamada e fazer esse atendimento através da videochamada. Já aconteceram situações dessa e elas salvaram a vida. Como também já aconteceram situações em que os nossos bombeiros fizeram videochamada de uma ocorrência com vítima presa em ferragem e o médico assistiu e deu o suporte. Então, assim, é uma ferramenta tecnológica que a gente utiliza. A gente pode mandar um vídeo com uma instrução, a gente pode mandar um áudio como uma orientação. Várias coisas podem ser encaminhadas para poder dar esse suporte aí. Muito bem, Major Leandro. Como é feito o trabalho aqui com os cães? Existem os cães aqui no quartel? É feito o trabalho com os cães também? Sim, Sorriso tem uma equipe de busca e resgate com cães, né? A gente tem cães aqui já em atuação e cães em treinamento, né? Então faz parte do trabalho aqui de Sorriso a busca com cães. Não só existe como é uma referência. A gente tem aqui a Sargento Daiane com a Cachorra Mel, que eles participaram de buscas em Brumadinho, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, nas ações do Rio Grande do Sul. Então são situações assim, que já são destaque, né? Eles já localizam diversas pessoas, corpos. Nós somos acionados em diversos outros municípios também para fazer ações, que seja para apoio da Polícia Civil, né, em busca de algum cadáver, algum corpo, seja em apoio a operações de mergulho em busca de uma pessoa não localizada, seja em busca na mata de pessoas idosas ou jovens que desapareceram, ficaram perdidos, pessoas doentes que elas acabam perdendo o grau de consciência e se colocando em risco, se perdendo, também fazem essas buscas. E é um serviço que tem um patamar de exigência muito alto, né? Porque não é só treinar o bombeiro, né? Porque os bombeiros já são treinados todos os dias, mas imagina pegar um animal que a gente não tem o mesmo controle, vamos dizer, e treiná-los, né? E é impressionante ver o nível de desenvolvimento dos cães, mas principalmente tudo resultado de um trabalho de dedicação dos bombeiros, né? Então todos esses bombeiros, eles não só são dedicados no serviço regularmente, mas eles dão um a mais, né? Aquela milha a mais, esses aí andam aquela milha a mais. Então eles fazem a mais, eles se dedicam a mais, e é por isso que a gente tem esses resultados, né? É uma dedicação pessoal, forte, e que traz resultados aí, não só na localização de pessoas vivas, que é uma situação, mas a gente poder localizar um ente querido que está desaparecido e veio a falecer, e a pessoa poder encerrar um ciclo também é algo necessário. E eles fazem essa busca e eles localizam, normalmente localizam. Bom. Com relação à questão do cuidado com a água, né? Nós temos aqui, por exemplo, no nosso fundo, nosso bate-papo, o Salto Magese, né? Que é próximo aqui da cidade. Como funciona aí a questão, qual o cuidado que se deve ter aí, questão de... Nós não temos praias aqui, mas o cuidado é padrão em qualquer lugar, né? Qual o cuidado, então, do dia a dia com a questão das águas? Olha, o afogamento, ele só acontece com quem sabe nadar. Já ouviram falar essa regra, né? Porque quem não sabe normalmente não entra, né? Sim. Apesar de não ser uma regra, mas é uma informação que é até pertinente, né? Normalmente acontece com as pessoas que têm muito autoconfiança, né? Elas ou estão numa situação de raciocínio um pouquinho alterado por bebida alcoólica, ou por uma condição de excesso de coragem, ela vai e se coloca em uma situação de risco que pode levar à morte. Então, o afogamento ele acontece quando há uma negligência. A pessoa ela deixa de tomar o cuidado necessário, entra no local proibido, vai tomar um banho sem conhecer uma região, se coloca numa situação de risco e aí acontece o afogamento. Então a orientação que a gente dá para os afogamentos só frequente locais onde há possibilidade, é possível nadar, é um local liberado para nadar e principalmente que você conheça. Se você não conhece, perguntar para as pessoas que conhecem o local como é que onde que é a área mais segura. Porque quando a gente fala de afogamento, às vezes as pessoas pensam só no afogamento, mas se você entrar numa área que tem arraia, que tem piranha, que tem peixe elétrico e você se colocar em risco, também pode levar você ao afogamento. E aí você não conhece e entra, é um risco. Mas o importante é isso, você ter a informação, perguntar, tirar a dúvida. Em segundo lugar, usar os equipamentos corretos. A gente vê pais e mães colocando umas boias que mais colocam a criança em risco do que fazem, de fato, a prevenção, né? O risco com piscina, a atenção redobrada. Então, o ideal é que você estiver brincando com uma criança no ambiente aquático, no máximo um braço de distância, para que no momento de qualquer emergência você consiga puxar essa criança o mais rápido possível. Às vezes o pai ali, ele deixa a criança muito longe, a situação de risco acontece e ele não consegue acessar a criança. Então é necessária essa informação, né? Um braço de distância, porque é a distância necessária para você tomar o susto, pegar e trazer, e ela não se afastar mais do que o necessário, né? E vendo essa situação, vendo o risco, ligar o 193.
Nós atendemos muitas ocorrências de afogamento em piscina, nós atendemos ocorrências de crianças que se afogam, recém-nascidos em bacia, em balde. Então a atenção é redobrada, não é porque não é no mar, não é numa piscina, não é no rio, numa piscina muito funda, mas o afogamento pode acontecer com criança numa bacia, dentro de um tanque, tudo isso pode acontecer, então a gente não pode negligenciar esse tipo de coisa, então a gente tem que cuidar, ficar atento às crianças e tomar o cuidado necessário. Toda vez que eu tiver uma criança na água, eu tenho que estar monitorando ela de perto, não é monitorando de longe, é monitorando de perto. E toda vez que a gente for para a água, a combinação bebida alcoólica e água, ela não combina. Muitos dos afogamentos ocorrem com pessoas embriagadas, né? Então ele perde a noção do risco, ele perde algumas noções básicas e esse momento que era para ser de lazer, ele se torna um momento de luto, porque uma pessoa morre, uma vida se vai e a gente não pode permitir que isso aconteça por irresponsabilidade ou negligência da parte dos pais, dos responsáveis. Agora, Major Leandro, conta para nós uma experiência sua, assim, que nessa sua trajetória, né, que marcou muito você e que você teve êxito, né? Êxito no sentido, o resgate deu certo. Algo assim que você possa olhar para trás, com certeza você já trabalhou em várias cidades, né, até talvez em algum outro estado, né, não sei, mas algo assim que você teve um dia, uma situação que você lembra e que você, quando você lembra dessa situação, te empurra cada dia mais ainda para você continuar fazendo o que você está fazendo. Olha, a profissão, a nossa profissão, ela depende de pessoas que têm fé, né? É fundamental, isso é fundamental, né? A preparação é importante, necessário, o treinamento é importante, necessário, mas a fé no cumprimento da missão, ela é fundamental, porque se a gente sair do quartel pensando que não vai fazer, realmente, aí não vai fazer, né? Sim. Mas a gente tem que pensar sempre que, independente da situação, a gente está saindo para salvar, para resgatar. E houve uma situação em Primavera do Leste, acho que no ano de 2013 ou 2014 por ali, um ônibus, né? Um ônibus virou com várias pessoas, no local tinham 11 mortos lá imediatamente, tinha gente sem cabeça, uma situação assim bem ruim, né? E aí houve uma situação em que uma menina ficou presa debaixo do ônibus e viva, né? E a gente só foi localizar ela no final da ocorrência, né? Então uma situação assim bem estranha, a gente já tinha encerrado a ocorrência, não íamos mais olhar, mas naquele momento eu que estava coordenando as ações, falei, vamos voltar para olhar, a última vez que a gente vai olhar. E na hora que a gente voltou, né, a gente encontrou essa menina debaixo já de outro corpo lá, e ela estava viva, né? E aí a gente reiniciou um trabalho de resgate que já tinha durado mais de uma madrugada, já era quase 10 horas da manhã, já tinha virado a madrugada, mais uma manhã toda. E aí numa situação em que nenhum dos nossos equipamentos dava conta de levantar o ônibus, né, o ônibus muito pesado. E no momento ali que a gente não sabe explicar, que a gente vê a presença de Deus também nas ocorrências, né? E naquele momento essa menina virou a perna, ou algo aconteceu em que ela se soltou. E aí foi um momento que a gente, assim, gerou muita dúvida, né? E aí tinha um bombeiro que o sargento Rogério, na época, hoje tenente Rogério, até me perguntou, mas o que é que o senhor fez para tirar ela de lá? Eu falei, olha, eu não fiz nada. Né? Ali quem agiu não fui eu, né? A gente sabe quem foi ali. E naquele momento ali, para mim foi fundamental. Ali é uma virada de chave na minha carreira, né? Que lindo. Porque às vezes a gente quer colocar tudo na força do nosso braço, mas a gente precisa ter fé. Coisas vão acontecer na hora certa, do jeito que precisa acontecer para que um resgate aconteça, né? A preparação necessária e fundamental, o treinamento necessário e fundamental. Mas a fé, sem ela, você não consegue fazer um atendimento. Porque vai ter coisas que a gente vai ver e não vai acreditar. Mas vai acontecer, né? O resgate vai acontecer. A gente tem que acreditar que vai acontecer. E essa daí é uma das ocorrências que me marca, porque um ano depois essa menina voltou no quartel e ela lembrava o meu nome. Eu não lembrava dela, porque na hora do momento da ocorrência eu lembrava da ocorrência, mas não lembrava dela. E ela voltou, foi visitar no quartel, e aí ela falou que queria ser médica para poder salvar vidas, porque ela foi salva numa ocorrência, né? E essa ocorrência me marcou muito, porque igual eu falo, né? E a gente vê uma coisa dessa acontecendo no momento em que nada dava certo, né? Aí nos faz acreditar ainda mais da existência do Criador, né? Do Criador, que ele faz coisas, ele salva vidas, ele opera milagres. E a gente precisa ter fé, né? Então, como diz os Salmos, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, né? O bombeiro faz a parte dele, cada um precisa fazer a sua parte, mas é do Senhor que vem aquilo que nós não conseguimos fazer. Muito bem, eu quero te agradecer pelo tempo, pela sua disponibilidade, esse bate-papo do Socializando, beleza? Beleza, obrigado. Mas agora eu vou fazer uma... E você que ouviu esse bate-papo, você já tinha noção que o Corpo de Bombeiros fazia tudo isso? Se você gostou desse bate-papo,
deixe o seu comentário, clica, curte e envie esse vídeo para mais pessoas para que o conhecimento possa estruturar as pessoas. Afinal de contas, né, Major, o lema, eu creio que nosso não é só combater um incêndio, não é só resolver um problema, mas é a prevenção, né? Seja de qualquer coisa, né? O cuidado com a pessoa, né? O Isso. cuidado ele não vai só no atendimento, né? Ele Não, vai antes, né? Isso. Se a gente puder evitar, melhor ainda. Beleza. Um abraço. De novo.